sua apresentação. Muito obrigado, professor Luiz Carlos, pelo aceito do nosso convite. Basta dizer, né, que o professor Luiz Carlos é um pesquisador excelente na área de materiais e luminescência. Ele tem um doutorado na física de estado sólido, né, em 1995. E a área de interesse da pesquisa dele são nanotermometria, a base da luminescência, materiais orgânica, não orgânica, né, os materiais híbridos, nanocristais, silicatos. Ele trabalha na área de síntese e caracterização de vários tipos de materiais, materiais para magnética, luminescência, e os complexos, né, de híbridos orgânico e não orgânico. Ele já é corpo editorial, faz parte da corpo editorial de várias revistas internacional, já tais como Física B, Journal of Luminescence, Journal of Rare Earths, Journal of Coordinated Chemistry, Results in Physics, entre outros. Ele tem vários projetos internacionais em colaboração com pesquisadores do Brasil, da Polônia e dos outros países na Europa. E também ele tem vários prêmios internacionais Bom, professor Luiz Carlos, eu vou passar o microfone para você, por favor. Pode compartilhar suas apresentações e lembrando que você vai ter 50 minutos e a gente vai ter uns 10 minutos, né, de perguntas e respostas. Ok. Então, muito obrigado pela introdução, pelas palavras simpáticas. Agradeço também o convite. É um prazer estar aqui nesta workshop deste programa em Engenharia Física. É muito importante que os programas de pós-graduação ofereçam esta oportunidade aos estudantes de assistirem a eventos deste tipo em que possam ver com mais detalhe a investigação feita na área da engenharia física, ou nas várias áreas da engenharia física, em vários locais. Bom, então eu vou partilhar aqui a minha tela. Tentar ver se consigo... ok. Não sei se estão a ver a tela. Eu estou vendo, ainda não. Você... Okay. Então, eu provavelmente não estou a fazer bem. Ok. Agora sim, não? Já está, isso. Pronto. Então, o tema que eu vou apresentar hoje tem a ver com um dos meus atuais interesses de investigação, que é a termometria de luminescência. Então, nós usamos a luz emitida por diversos materiais. Essa luz tem uma dependência com a temperatura e nós podemos usar essa dependência da emissão dos materiais com a temperatura para medir a temperatura em torno dos sistemas que estamos a usar. E, portanto, vou apresentar alguns resultados recentes sobre este tema. Bom, começo por agradecer às pessoas que aqui em Aveiro, aos estudantes de doutoramento e aos pós-docs e outros pesquisadores que têm trabalhado
neste tema. Alguns dos resultados que eu vou apresentar foram obtidos por eles. Quero também destacar o papel importante da professora Ruth Ferreira e do professor Carlos Brites na coordenação do grupo. Bom, este é o índice da minha apresentação, portanto, eu vou pretender fazer um sumário de alguns progressos já em termometria de luminescência e vou dividir esta apresentação nestes tópicos. Então, primeiro vou explicar porque é que é importante termos termómetros luminescentes, depois vou discutir um pouco como é que eles funcionam, qual é o seu princípio de funcionamento, e depois vou dar 2 exemplos de contribuições do grupo aqui em Aveiro, do Phantom G, e esses 2 exemplos vão ser na área da transferência de energia. Então, agora estão a ver aqui um slide onde eu estou a descrever a organização da apresentação, certo? Sim. Pode continuar, por favor. Ok, então, muito obrigado. Peço desculpa por esta falha. Então, estava a dizer, portanto, vou, depois de explicar porque é que os termómetros luminescentes são importantes e como é que eles funcionam, vou descrever 2 contribuições do grupo, uma envolvendo termómetros luminescentes baseados na transferência de energia e o outro envolvendo exemplos de dispositivos que possam fazer parte da chamada internet das coisas. Finalmente, apresentarei uma conclusão deste seminário. Bom, então, termómetros luminescentes. Porquê? Qual é o interesse de estudar termómetros luminescentes? Bom, primeiro vejamos o seguinte. Medidas de temperatura são críticas em muitas áreas, quer científicas, quer mais tecnológicas. O mercado de sensores é dominado por sensores de temperatura. Cerca de 80% do mercado mundial refere-se a sensores de temperatura. Temos aqui as várias áreas em que estes sensores se dividem. Este era o valor total do mercado previsto em 2015 por esta empresa que está aqui. E, de facto, se nós formos ver qual foi o valor real em 2020, verificamos que as previsões até superaram, as previsões ficaram um pouco abaixo do valor real do mercado, mas muito próximo. Portanto, significa que, de facto, o valor atual deste mercado de sensores é enorme e uma outra previsão feita no ano passado mostra que haverá um aumento de cerca de 50% em 6 anos deste mercado, e este aumento será essencialmente provocado pelo facto de se prever um aumento muito grande nos computadores pessoais, e estes computadores são cada vez mais pequenos e, portanto, precisam de haver uma miniaturização das suas componentes, e para isso a monitorização e o controle do calor libertado no funcionamento dos computadores é imperativo. Eu chamo ainda a atenção aqui neste gráfico, aqui nesta parte do meu ecrã, que o mercado atual não é já um mercado fragmentado, mas também não é ainda um mercado consolidado. Portanto, este mercado de sensores de temperatura está numa situação intermédia entre
não haver nenhum player dominante ou haver um número muito limitado de empresas que dominam o mercado. Bom, como é que esta temperatura é medida? Existem várias técnicas para medir esta temperatura. Algumas delas são técnicas que não envolvem contacto entre o dispositivo que mede a temperatura e o sistema que nós queremos medir a temperatura. Por exemplo, as técnicas baseadas em infravermelho são técnicas que não envolvem contacto, mas, contrariamente ao que é muitas vezes dito na literatura, a termometria de luminescência implica um contacto, não é? Eu tenho que ter o luminóforo, tenho que ter o dispositivo, o material que vai medir a temperatura via a luz que emite. Esse material tem que estar em contacto com o corpo que nós queremos determinar a temperatura. O que acontece é que a técnica é uma técnica de detecção remota, mas envolve um contacto. Bom, só para termos uma ideia de como é que o campo tem evoluído nos últimos anos, então existem, se nós fizermos uma pesquisa usando uma base de dados da Web of Science, neste intervalo de tempo, até 2021, portanto, com as palavras-chave Temperature Sensing and Optical, nós vemos que existem 2 clusters de sistemas, não é? Sistemas em que a temperatura é medida através de uma fibra óptica, que nós denominamos aqui como Wave Guided Optical Thermometers, e sistemas em que a temperatura é medida através da emissão e, portanto, é a termometria de luminescência. Nós vemos que na última década tem havido uma tendência para os trabalhos, a frequência dos trabalhos e o número de trabalhos passou de ser maioritariamente nos termómetros por guia de onda para estes termómetros luminescentes. Da mesma maneira, se tentarmos ver qual é o número de publicações e o número de citações desta área, então fizemos uma pesquisa já em agosto de 2022, portanto há cerca de 2 meses, usando estes tópicos, no sentido de apanhar todos os trabalhos que envolvam esta técnica de medida da temperatura através da luminescência, e verificamos esta evolução. Ou seja, quer o número de publicações, quer o número de citações tem subido exponencialmente nos últimos anos, também, em particular a partir de 2010, este crescimento é muito mais acentuado, e algo também muito importante que é, vejam, estes são os números, em 2022 foram publicados 20 trabalhos de revisão sobre este tema, mas um número que eu acho que é muito importante é, se nós tentarmos ver o que é que significam estas publicações ou estas citações relativamente à área muito geral de luminescência ou de materiais luminescentes, nós verificamos que estes artigos representam 8% de todos, em 2022, representam 8% de todos os artigos que têm a palavra luminescência ou luminescente no abstract, título ou palavra-chave. E este valor era apenas de 3% em 2020, ou seja, em 2 anos tivemos o dobro deste número, e portanto isto mostra que este tópico é atualmente um tópico de grande interesse na comunidade e é, digamos, um tópico
que é investigado, que é pesquisado por muitos grupos no mundo. Bom, eu escolhi aqui alguns exemplos recentes para ilustrar a área. Estes exemplos essencialmente envolvem íons lantanídeos trivalentes como centros luminescentes, e então temos trabalhos que discutem alguns dos problemas do método, por exemplo, qual é o impacto do ruído e do sinal de fundo nas medidas de temperatura, o conceito de termómetros primários, ou seja, termómetros luminescentes que não precisam de uma calibração, ou seja, termómetros luminescentes em que se conhece a lei física que está subjacente à dependência da emissão com a temperatura. Temos também artigos que discutem hotspots, ou seja, regiões à escala nanométrica onde a temperatura é superior, por exemplo, devido a uma libertação local de calor. Aplicações do método, por exemplo, no estudo das anomalias da água líquida, o uso de inteligência artificial para optimizar a escolha do parâmetro termométrico e, finalmente, aplicações in vivo e in vitro da determinação da temperatura usando esta técnica. Bom, mas como é que a técnica funciona? Então, eu vou, nos próximos minutos, vou falar um pouco sobre isso. Então, como eu disse, é uma técnica de detecção remota, é baseada na dependência na temperatura das propriedades luminescentes dos materiais e, portanto, nós podemos usar várias destas propriedades ou várias destas dependências em temperatura. Por exemplo, se há uma emissão cujo pico shifta para maiores ou menores comprimentos de onda em função da variação da temperatura, então eu posso usar este facto para medir a temperatura. Posso usar também a polarização de uma certa emissão ou a dependência em temperatura do tempo de vida ou a dependência com a largura de uma determinada emissão, mas, de entre estes métodos todos, o mais popular é este aqui, ou seja, é este método raciométrico que envolve a dependência com a temperatura da intensidade de duas emissões. Bom, qual é a vantagem deste método? Então é que ele não é comprometido por exemplo, por flutuações na excitação ou por variações na concentração do sensor, já que, como eu estou a discutir uma variação relativa de uma intensidade ou de uma área integrada face à outra, estas dependências são contabilizadas nessa variação relativa. Bom, existem vários materiais que podem ser usados para vários materiais que emitem luz e, portanto, essa emissão pode ser usada para medir a temperatura. Eu destaco aqui os materiais baseados em íons lantanídeos. Bom, e nós vamos usar essencialmente esta propriedade dos íons lantanídeos, que é o facto de eles terem bandas, terem riscas de emissão que estão associadas a transições entre níveis estreitas, muito mais estreitas do que aquelas associadas às moléculas orgânicas, está bem? E esse facto permite que nós tenhamos cores puras ou cores muito mais puras, quando comparadas, por exemplo, com a emissão
de moléculas orgânicas e, portanto, eu posso, por exemplo, no caso de eu ter o material dopado com térbio e európio, eu posso usar a emissão do európio e a emissão do térbio, o rácio destas duas áreas integradas ou destas duas intensidades para medir a temperatura, como veremos mais à frente num exemplo que eu vou mostrar. Bom, então, como é que funciona esta medida de temperatura? Rapidamente. Então, aqui esta figura mostra parte do nível, do diagrama de energias para os íons lantanídeos no estado trivalente, está bem? Em solução aquosa, e nós vemos imediatamente que uma excitação óptica do estado fundamental para um estado excitado qualquer é tal que, como a separação energética entre os níveis é comparável à energia térmica, então quando nós fazemos essa população, quando nós fazemos essa excitação óptica, vamos ter, é impossível popular um único nível de energia, e, portanto, nós temos que usar a estatística de Boltzmann para estimar a população dos vários níveis. Vejamos um caso muito simples. Temos aqui dois estados excitados que distam de uma certa energia de ΔE. Então, se eu excitar opticamente o estado 1, devido a esta proximidade à energia, a população do estado 1 e a população do estado 2 vão estar relacionadas pela distribuição de Boltzmann. E agora, se o estado 1 e o estado 2 emitirem luz, essa intensidade de emissão é proporcional à respectiva população e, portanto, o rácio destas intensidades vai ser proporcional ao rácio das populações e, então, o rácio das intensidades vai ser diretamente proporcional à temperatura. Tá bem? Um exemplo muito usado destes íons trivalentes é este par itérbio-érbio. Portanto, são dois íons lantanídeos. O itérbio absorve no infravermelho em torno de 980. Há uma transferência de energia entre o itérbio para o érbio. Portanto, os íons itérbio absorvem esta radiação e transferem-na para os íons érbio que estão na proximidade. Atendendo a que este estado excitado aqui do íon érbio tem um tempo de vida longo, pode haver uma segunda absorção, está bem? Portanto, pode haver uma segunda absorção via a transferência de energia itérbio-érbio. Essa segunda absorção vai popular níveis de maior energia do íon érbio e que depois relaxam para estes dois estados aqui. Está bem? O nível 2H11 meios e o nível 4S3 meios. Estes dois níveis distam de cerca de 700 centímetros menos 1. Portanto, estes dois níveis estão termicamente acoplados e, portanto, a emissão do nível H e do nível S, que estão aqui representadas a verde e a vermelho, este rácio, que eu designo por delta e defino delta igual a IH sobre IS, ou seja, o delta é a intensidade integrada desta emissão que vem do nível de 2H a dividir pela intensidade integrada da emissão que vem do nível S. Então, agora, aplicando a relação de Boltzmann, eu tenho esta relação, ou seja, a temperatura vai ser determinada pela diferença de energia entre os níveis, pela constante de Boltzmann, por esta constante C e por este rácio de intensidades. E se agora, este é um exemplo, se eu representar esta temperatura calculada através do espectro em função da temperatura medida por um termopar imerso numa suspensão aquosa destas nanopartículas, de fluoreto de sódio e ítrio dopadas com itérbio-érbio,
Então, nós vemos que há um acordo muito, muito bom entre a temperatura medida pelo termopar e a temperatura determinada pelo espectro. Portanto, funciona. O sistema, o método funciona, hoje não há qualquer dúvida em relação a isso. Bom, eu aqui quero chamar a atenção que esta situação em que nós temos um íon que tem 2 níveis em equilíbrio térmico é um caso particular dos termómetros luminescentes e tem algumas limitações. Então, ela que tem a ver, no fundo, com a validade da distribuição de Boltzmann. Isto foi discutido em detalhe neste artigo produzido pelo Mark Schutte e pelo professor Andreas Majorik. É um artigo muito interessante, muito longo, mas que estabelece com muito rigor as bases teóricas dos termómetros de Boltzmann, mas basicamente eu quero chamar a atenção que para nós termos aqui estes 2 níveis termicamente acoplados, então a probabilidade de absorção entre o nível 1 e o nível 2 tem que ser maior do que, obviamente, a probabilidade de emissão radiativa e não radiativa do nível 1. De outra forma, não temos a possibilidade de ter estas duas populações ligadas pela estatística de Boltzmann e, portanto, podermos tirar da intensidade das duas emissões, do nível 1 para o nível 0 e do nível 2 para o nível 0, a temperatura. Bom, então, 2 contribuições do nosso grupo, a primeira nesta área dos mecanismos e a segunda na área das aplicações. Bom, relativamente aos mecanismos, nós temos feito aqui algum trabalho. Esse trabalho tem sido liderado por um luso-brasileiro, Albano Neto. O Albano fez o doutorado em Recife com o professor Oscar Malta e depois veio para Aveiro, onde fez um pós-doc e agora é um pesquisador aqui na universidade. Ele tem trabalhado muito na definição dos mecanismos que permitem explicar os termómetros luminescentes baseados na transferência de energia. Bom, estes termómetros, existem vários exemplos experimentais destes termómetros, mas em todos eles as características termométricas foram optimizadas por uma aproximação de tentativa e erro. Portanto, poucos exemplos existem na literatura em que se tentou fazer uma optimização baseada no entendimento do mecanismo físico que está subjacente ao funcionamento destes termómetros. Cito aqui alguns exemplos. Em 2 deles podemos ver aqui a participação do Albano, que, como eu disse, tem sido fundamental para isto. Vamos então discutir agora com algum detalhe um destes casos, que é este complexo. Então, é um complexo de európio e térbio. Aqui temos enfim, uma imagem da sua estrutura. Este trabalho foi feito em colaboração com o Dr. Jérôme Long, do Instituto de Charles Gérard de Montpellier. Bom, e o que se fez aqui, ou o que o Albano, enfim, liderou, foi usar a teoria de Yedolfet e a descrição da transferência de energia intramolecular entre os 2 íons e entre cada um dos íons e os ligandos para
calcular a dependência da intensidade de emissão do nível 5D4 do térbio e do nível 5D0 do európio em função da temperatura. Então, rapidamente, estes são os espectros de emissão do composto como função da temperatura. Então, podemos ver que existem dependências bem distintas para a emissão do térbio e para a emissão do európio. Foi construído um diagrama de energia destes complexos, em que, enfim, estas energias foram determinadas quer para os ligandos, quer para os lantanídeos, e foram calculados estas taxas de transferência, ligando európio e ligando térbio, e também as correspondentes taxas de retrotransferência entre agora os metais e os ligandos orgânicos. Foi também calculada a taxa de cruzamento intersistema entre os singletos e os tripletos dos complexos. O modelo requer o conhecimento dos tempos de vida e da sua dependência em temperatura, tempos de vida quer do estado emissor do európio e do térbio, mas também do tripleto e do singleto, do ligando. Bom, foram considerados 3 caminhos possíveis para a transferência de energia: por dipolo-dipolo, por dipolo-multipolo e por troca. Bom, e com isto definiu-se a taxa total de transferência, que é uma soma das taxas dos vários mecanismos, e também a taxa de retrotransferência. Bom, e com isso concluiu-se que, no caso do térbio, só há uma dependência significativa com a temperatura nesta taxa entre o singleto e os níveis do térbio, está bem? Enquanto que, para o caso do európio, bom, já lá vamos. Portanto, no caso do térbio, esta taxa aqui que é fortemente dependente da temperatura, e a emissão do térbio é também muito controlada pela dependência do tempo de vida com a temperatura, como nós podemos ver aqui neste gráfico. Vejam que a verde temos a dependência do estado 5D4, que é o nível emissor do térbio com a temperatura, e nós vemos que existe uma fortíssima dependência com a temperatura, ao contrário da dependência, da independência do nível 5D0 do európio. Então, no caso do európio, como eu disse, o tempo de vida é constante e a dependência na intensidade do európio é explicada pela contribuição relativa da taxa de cruzamento intersistema e da taxa de transferência do singleto para o európio. E, portanto, isto permitiu explicar como é que as intensidades do térbio e do európio variam com a temperatura. E agora, bom, estabelecendo as equações de taxa para todos estes níveis e resolvendo estas equações, levando em conta, por exemplo, os tempos de vida daqueles vários níveis, mas, portanto, resolvendo estas equações de taxa, nós somos capazes de determinar a população do nível 5D0 e do nível 5D4 e, portanto, como é que essa população depende da temperatura.
E temos aqui a comparação entre os resultados experimentais e os resultados teóricos, para o caso do térbio e para o caso do európio, e nós vemos que, enfim, o acordo é muito razoável e, portanto, neste caso, a teoria e a experiência, enfim, mostram um acordo bastante bom. Portanto, este é como eu disse, é o primeiro exemplo em que um termómetro de transferência de energia foi modelado. Bom, um outro exemplo também envolve um complexo európio-térbio e podem ver que também temos exatamente a mesma coisa, ou seja, o parâmetro termométrico e a sensibilidade relativa teórica e experimental estão em bom acordo. Bom, segundo exemplo, parte deste trabalho foi feito em colaboração com o professor Sidney Ribeiro, da Unesp, Instituto de Química de Araraquara. Então, a luminescência a termometria de luminescência usa um parâmetro termométrico para quantificar a temperatura, que, como vimos, esse parâmetro termométrico pode ser o tempo de vida, o desvio do pico, a intensidade, mas tudo isto, todos estes parâmetros exigem um espectrómetro para medir quer o tempo de vida, quer o desvio do pico, quer a intensidade. Ora, isto implica que nós temos uma baixa portabilidade, não é? E, portanto, se nós quisermos fazer generalizar a técnica, temos que ter um novo método que seja mais simples. Bom, esse método envolve um smartphone. Bom, toda a gente sabe as vantagens da técnica, então, mas entre aquela que eu quero destacar aqui é que permite uma conversão de óptica para eletrónica. E, portanto, o que é que acontece? Eu vou precisar de ter um material cuja cor de emissão mude com a temperatura. Eu vou usar o celular para tirar uma fotografia, está bem? Essa fotografia vai ser analisada através das suas componentes de azul, vermelho e verde. E, portanto, analisando essas componentes de cor da fotografia, eu posso quantificar a temperatura. Bom, ainda posso fazer uma outra coisa, que é associar a esse material cuja cor varia com a temperatura, eu posso imprimi-lo na forma de um QR Code. Ok? E, portanto, este QR Code pode ser lido também pelo meu celular. Então, é este exemplo que eu quero discutir. Bom, o que é que eu acho que é aqui interessante também destacar? É que eu posso usar diferentes materiais, está bem, com diferentes cores. Por exemplo, vejam, neste caso eu tenho um material, uma tinta com térbio, que vai emitir verde, uma tinta com európio, que vai emitir vermelho, e partes do QR Code que são pretas, está bem? Isto permite-me fazer uma multiplexagem, quer em cor, quer espacial, e isto, obviamente, tem aplicações na encriptação de mensagens e na encriptação de comunicação. Então, vejam, neste caso, nós vamos ter 3 QR Codes que se vão sobrepor. Sobre iluminação em condições normais, eu vou ver, não vou ver cor nenhuma, portanto, tenho uma informação que é livre, que é de livre acesso, mas agora sobre, por exemplo, irradiação ultravioleta, eu vou ter uma emissão verde do térbio e uma emissão vermelha do európio. Estas cores podem estar ou podem ser de acesso restrito, está bem?
e, portanto, eu posso encriptar aqui alguma informação e essa informação pode ser descriptada, digamos, pode ser lida ou conhecendo uma chave ou via um servidor, onde nesse servidor eu tenho maneira de a descriptar. Ok? Bom, e tudo isto pode ser feito, pode ser lido com o meu celular. Bom, vamos ver exemplos disso. Nós já em Aveiro temos trabalhado nesta linha. Isto é uma linha de investigação que é liderada pela professora Ruth Ferreira. Estes são alguns dos exemplos do que nós temos feito aqui. Eu vou mostrar aqui uma coisa, algo um pouco diferente, que foi o tal trabalho que foi feito em colaboração com o professor Sidney, de Araraquara. Então, o que é que nós fizemos aqui? Então, fizemos um QR Codes baseados em poliestireno reciclado, que usou o limoneno como um solvente verde, incorporamos nessas tintas também luminescentes, incorporamos partículas com itérbio-érbio, por conversão ascendente de energia, e fabricámos os QR Codes por um método de serigráfico relativamente acessível, em termos, é um método que é muito barato de implementar. Bom, e o objetivo? Qual era o objetivo deste trabalho? Bom, primeiro, nós vamos iluminar as partículas luminescentes com um laser de 980. Este laser vai excitar os íons itérbio, que vão transferir energia para os íons térbio. Vamos ter emissão do érbio, aquela emissão que eu referi anteriormente, variando a potência de excitação do laser, eu vou aquecer localmente as partículas e posso usar a emissão do érbio para medir esse aumento de temperatura. E vou usar isso para criar um double key molecular key lock. Está bem? Bom, já vamos ver como é que isso funciona. Então, aqui temos a emissão do érbio como função da potência de excitação do laser, e nós podemos ver duas coisas imediatamente. A primeira é que a razão entre a emissão no vermelho e a emissão do verde, esta razão depende da potência da excitação, e se eu definir este rácio de intensidades, vermelho-verde, como delta, então temos que o delta varia desta maneira com a potência de excitação e, portanto, eu posso também medir qual é a temperatura a cada uma das potências e tenho esta dependência, está bem? E, portanto, tenho o primeiro nível, digamos, de encriptação, que é a função da potência. Então, eu sei um determinado valor de delta vai corresponder a um determinado valor da potência de excitação. Bom. Desculpa, professor. Sim, sim. Você vai ter mais de 10 minutos, tá certo? Sim, senhora. Estou mais 5 minutos e termino, está bem? Excelente. Muito obrigado. Então, vamos ver agora que vamos ter acesso a esta mesma informação, não usando um espectrómetro, mas usando o nosso celular, está bem? Então, eu excito uma parte do QR Code, deteto, tiro uma fotografia ao um QR Code sob a excitação no infravermelho, analiso as coordenadas de cor dessa fotografia e verifico que, vejam, o rácio entre a cor vermelha e a cor verde é função também da potência da excitação e tem a mesma forma do que mostramos anteriormente. Portanto, temos aqui o primeiro nível de encriptação que depende da potência. Excitação. Bom, e portanto eu sei que
se usar uma determinada potência de excitação, por exemplo, 40 watts por centímetro quadrado, isto vai corresponder a um θ de 1, no caso de eu estar a usar um espectrómetro, ou vai corresponder a um rácio de vermelho-verde de 0,43 se eu estiver a usar um celular. Bom, mas agora, como é que eu tenho acesso ao segundo nível de encriptação? Bom, vou medir a temperatura. A temperatura através das áreas integradas destas duas transições que estão no verde, na parte verde do espectro. Então, aqui está a dependência daquelas transições no verde como função da temperatura. Esta dependência, se eu levar agora em conta aqui as áreas integradas e definir este parâmetro termométrico, tenho esta curva de calibração que me converte intensidades ou rácios de intensidade em temperatura e, portanto, o que é que acontece? Acesso direto a este segundo nível de codificação só pode ser baseado no telemóvel. Está bem? Porque, desculpem, só pode ser baseado no espectrómetro. Está bem? Para já, eu não consigo fazer isto com o telemóvel, porque preciso de ter aqui a medida do espectro como função da temperatura. Então, mas isto é uma limitação? Bom, não propriamente. Porquê? Porque uma das grandes vantagens do telemóvel é a integração na rede da internet das coisas. Não é? Portanto, o nosso telemóvel, o nosso celular, está interconectado e está integrado numa rede. E, portanto, eu posso rapidamente ligar-me a um determinado servidor. Nesse servidor, eu posso fazer o upload da curva de calibração. Portanto, eu posso descarregar a curva de calibração e, em tempo real, eu posso converter intensidades em temperatura. Está bem? E, portanto, eu posso usar estes dois níveis diferentes de acesso à informação. Isto também tem uma grande vantagem porque muitas vezes é conveniente nós darmos acesso privilegiado a diferentes interlocutores, está bem? E, portanto, esta técnica permite isso. Bom, qual é a mensagem que eu queria transmitir? Primeiro ponto, termómetros luminescentes são realmente dispositivos com muitas aplicações potenciais e têm, de facto, um interesse muito grande em várias áreas, desde a nanomedicina à microeletrónica e à nanofluídica. Para que este assunto não seja uma moda temporária, a comunidade tem que demonstrar a sua importância naqueles domínios, está bem? E para isso há duas coisas que são fundamentais. Primeiro, temos que trazer problemas reais destes domínios e mostrar que a técnica pode ser muito útil para os resolver. Segundo, nós precisamos de ter produtos comerciais baseados nesta técnica num tempo relativamente curto. Bom, para que a técnica se generalize, nós precisamos de ter regras muito claras, quer nas medidas, quer no tratamento dos dados, quer na análise teórica. E, enfim, eu acho que o uso de celulares e a sua ligação à internet das coisas é uma área de aplicação que mostra o potencial desta tecnologia. Agradeço a vossa atenção, agradeço também os financiadores destes projetos e estou, obviamente, disponível para responder às vossas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Carlos. Foi uma excelente palestra. A gente viu umas coisas bem recentes, né?
informações sobre a importância da técnica. E agora eu vou pedir aos nossos participantes para abrir o microfone, e se tiver comentários, perguntas, podem falar diretamente com o professor Luiz. Aqui temos na fila o professor Carlos Jacinto. Por favor. Bom dia, Luiz, novamente. Bom dia, Carlos. É um prazer ver-te. Então, Embora parabéns pela palestra, excelente, excelente. Adorei a palestra, sempre novidades trazendo para a gente. Luiz, minha pergunta, você respondeu ela já em parte ali, que, de certa forma, não temos um dispositivo ainda baseado em nanotermoluminescente, nanotermômetro óptico, né? Mas o que tem sido bastante trabalhado nos últimos anos, em termos de aplicações, é a confiabilidade dos nanotermômetros, né? E talvez isso seja um fator limitante para termos um dispositivo. Então, tem sido levantado várias questões, principalmente para bioaplicações, distorções ópticas causadas por tecidos e tal. Como é que você vê essa parte de forma geral, não só para bioaplicações, essa parte de confiabilidade dos termômetros luminescentes? Isso é uma excelente pergunta. Agradeço ao Carlos ter levantado essa questão. Porque, do ponto de vista de aplicação, da fiabilidade dos termómetros luminescentes, eu penso que hoje em dia ninguém põe em causa que a técnica funciona. A questão é que há muitos artigos, o uso da técnica é feito sem seguir um protocolo claro, às vezes. E, portanto, isso dificulta, algumas vezes, a comparação entre dados obtidos por diferentes pesquisadores em diferentes locais. E há alguns efeitos que podem mascarar a medida da temperatura baseada na intensidade ou no tempo de vida. Esses efeitos são mais sérios em vitro e em vivo. Isso é muito claro hoje. Ou seja, há um conjunto de efeitos, por exemplo, o facto de, numa célula, eu poder ter diferentes, de ponto para ponto, poder ter índices de refração diferentes. Se o meu centro emissor não estiver muito bem protegido, a emissão vai depender não apenas da temperatura, mas também do índice de refração do meio onde o centro está. E isso pode provocar uma informação errónea para a determinação da temperatura. Isso é muito claro hoje. Há um conjunto de artefactos que influenciam na medida da temperatura. Esses artefactos são muito importantes in vivo e in vitro. Nas outras aplicações, eu acho que não há tantos problemas. Agora, de qualquer forma, as pessoas têm que sempre ter a certeza, tanto quanto em ciência se tem a certeza, mas devemos fazer um conjunto de experiências que mostrem claramente que o nosso parâmetro termométrico não depende de nenhum outro fator que não a temperatura, porque senão a informação que vamos retirar não é fiável. E há vários exemplos de aquilo que alguns pesquisadores chamam efeitos fotónicos na medida da temperatura. Mas eu penso que a comunidade está alerta para esse ponto e cada vez mais temos lido trabalhos em que se chama a atenção para isso.
E isso, como tu disseste, Carlos, é fundamental para uma aplicação. Porque ninguém vai desenvolver um produto comercial se não tiver a certeza que a técnica que está subjacente é viável e pode ser, enfim, implementada sem grandes problemas. Mas eu estava a ler agora uns artigos recentes que mostram que, mesmo num ambiente industrial, em que está-se a medir a temperatura de uma superfície, e se usa para isso uma câmara de infravermelho convencional, mas esses artigos mostram que o erro na medida de temperatura com a câmara de infravermelho é superior ao erro que se obtém com um termómetro luminescente. E isso é a razão principal, tem a ver com o facto das câmaras assumirem uma emissividade para a superfície, que muitas vezes é constante, e quando de facto a emissividade depende do comprimento de onda e às vezes também depende da temperatura. Portanto, esses trabalhos são muito interessantes porque mostram que, mesmo comparando com uma técnica que está aí e que é usada para detecção remota, quando se compara a medida de temperatura de uma câmara de infravermelho com a medida de um termopar, com a medida de um material emissor, eles concluem que o termómetro luminescente é mais fiável do que a câmara de infravermelho. Obrigado, Luiz. Nada, Carlos. Tá certo, obrigado. Tem mais algumas perguntas? Então, eu só gostaria de ter uma curiosidade, né? Tem um termo que diz termometria por absorção, também existe isso? Existe. Existe isso. Há alguns trabalhos que, em vez de usarem a emissão, usam a termometria por excitação, ou seja, variam a energia da excitação e, ao fazer isso, monitorizam a emissão de um determinado nível como função da energia da excitação, e isso é também, em alguns casos, função da temperatura. Então, esses termómetros têm algumas vantagens face aos termómetros normais baseados apenas na emissão, embora tenham também uma desvantagem, que é o facto de um espectro de excitação ser mais difícil de ser substituído por exemplo, um celular, como eu mostrei há bocado naquelas aplicações da internet das coisas. Entendo. Tá certo. Muito obrigado, professor Luiz Carlos. Novamente, eu agradeço a sua participação, importantíssimo no nosso workshop, um início, né, para a gente ver próximas colaborações entre nossa universidade e a sua, né, na Aveiro. Com certeza. Com certeza. E a gente vê, né, as próximas comunicações entre nosso grupo e seu no próximo futuro. Muito obrigado de novo e bom dia. E eu agradeço muito o convite e desejo que a palestra, que o workshop continue a ser um sucesso, está bem? Muito bom dia para vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.